E aí, galera, a grande questão de hoje é: fim da linha ou só o começo de outra jornada? Bora desvendar um dos maiores mistérios da humanidade: o que acontece depois que a gente bate as botas? É uma pergunta que ecoa na cachola do ser humano desde que o mundo é mundo. Afinal, a morte é a única certeza que a gente tem na vida, né não? É o último ponto final que todos nós vamos ter que encarar um dia. Mas e depois? Será que tem algo do outro lado da moita? Uma luzinha no fim do túnel? Nesse CuriosTube, vamos desvendar os mistérios da finitude, explorando desde a parte física até as experiências de quase morte e as crenças sobre a vida após a morte. Se preparem para uma viagem instigante e preparem o coraçãozinho, porque o papo aqui é sério. Desligando o sistema. O corpo humano após a morte. Antes de a gente viajar para o além, vamos entender o que rola com o nosso possante quando a gente morre. No momento da morte, o ticker para de bater. O sangue para de circular e o corpo começa a esfriar. As células, sem ar para respirar, começam a morrer, dando o pontapé inicial no processo de decomposição. Bactérias e enzimas dentro do corpo começam a trabalhar, decompondo tecidos e órgãos. A decomposição é um processo natural e essencial para o ciclo da vida, tipo a natureza reciclando tudo. Entender a parte física da morte nos ajuda a entender a fragilidade da vida e a importância de viver cada segundo como se fosse o último. Uma espiadinha no além, mergulhando nas experiências de quase morte. E se eu te contar que algumas pessoas já bateram na porta da morte e voltaram para contar a história? As experiências de quase morte, ou EQMs, são relatos sinistros e misteriosos que mexem com a nossa cabeça. Imagina só, você está com um pé no caixão, seu coração resolve tirar férias, mas de repente, você se vê fora do seu corpo, vendo tudo do alto, tipo um drone. As EQMs são relatadas por pessoas de diferentes culturas, idades e crenças, o que deixa tudo ainda mais intrigante. De olho no invisível. As EQMs através da lente da ciência. A ciência ainda está quebrando a cabeça para entender as EQMs. E existem várias teorias tentando desvendar esse mistério. Alguns cientistas acham que as EQMs são alucinações causadas pela falta de oxigênio no cérebro, liberação de substâncias químicas ou atividade elétrica zoada. Só que nem todas as EQMs podem ser explicadas por esses fatores. Algumas pessoas contam detalhes específicos de coisas que rolaram enquanto estavam mortas, tipo conversas que elas escutaram durante uma cirurgia, que depois foram confirmadas por quem estava lá. Um mapa para a eternidade? Desvendando as crenças religiosas sobre a vida após a morte. As religiões têm sido um porto seguro para a galera há milênios, oferecendo respostas para as perguntas que não querem calar, incluindo o que nos espera depois da morte. Cada religião tem seu próprio guia turístico para o além, mas todas concordam que a morte não é o fim da linha, mas uma ponte para outro lugar. Vamos dar uma olhada nas crenças de algumas religiões, como o cristianismo, o hinduísmo, o budismo e o espiritismo, para entender como cada uma delas encara a morte e o que elas acreditam que acontece com a gente depois que viramos estrelinha. Cristianismo. As promessas de céu, inferno e ressurreição. No cristianismo, a morte é tipo um término de namoro. A alma e o corpo se separam por um tempo. A alma, que é tipo um CD virgem, é julgada por Deus depois da morte. Se você se comportou, ganha um passe VIP para o céu, um lugar maneiro onde você fica de boas com Deus para sempre. Mas se você fez besteira, a passagem é só de ida para o inferno, um lugar que é fogo, literalmente. A promessa de um paraíso relaxante dá um conforto para quem tem medo da morte,
enquanto a ameaça do churrasquinho eterno serve como um puxão de orelha para quem anda fora da linha. A crença na ressurreição dá aos cristãos a esperança de que a morte não é o último capítulo, mas um recomeço, uma transformação para uma vida irada ao lado de Deus. Hinduísmo e budismo. Reencarnação. A roda da vida e da morte. Diferente do cristianismo, o hinduísmo e o budismo acreditam na reencarnação, ou seja, a alma ganha um corpo novo depois da morte, tipo trocar de roupa. No hinduísmo, a alma, Atman, é eterna e faz parte do Brahman, a força suprema do universo. O karma, a lei do retorno, decide em qual corpo a alma vai reencarnar, dependendo do que você fez na vida passada. Já no budismo, a alma individual é tipo um fantasma, e o que reencarna é um pacote de energias mentais e emocionais moldadas pelo karma. Espiritismo, um diálogo com o mundo espiritual. E se eu te falar que dá para bater um papo com quem já foi para o outro lado? Essa é a proposta do Espiritismo, uma religião que acredita que a alma nunca morre e que a gente pode conversar com os espíritos desencarnados, tipo um WhatsApp do além. Para os espíritas, a morte é só uma mudança de endereço. A comunicação com os espíritos é vista como uma forma de aprender coisas novas, receber um abraço de conforto e ter um guia espiritual. Uma perspectiva da ciência. A busca por evidências e a hipótese do biocentrismo. A ciência, como sempre, está em busca de provas para entender o que acontece depois da morte. Alguns cientistas, como o Robert Lanza, defendem a hipótese do biocentrismo, que diz que a consciência é o ingrediente principal da realidade e que a morte, do jeito que a gente conhece, pode ser só uma ilusão de ótica. A morte seria, então, uma mudança de canal da consciência para outra dimensão. Rituais de despedida. Uma jornada, através das tradições fúnebres ao redor do mundo. A morte, mesmo sendo algo que todo mundo enfrenta, é vivida e celebrada de jeitos diferentes ao redor do mundo. Cada cultura criou seus próprios rituais para lidar com a perda, homenagear a memória dos que já foram e confortar quem fica. No México, o Dia dos Mortos é uma festa animada e colorida, onde as famílias celebram a vida dos entes queridos que já partiram. No Japão, a cremação é o mais comum, e os familiares usam hashes para colocar as cinzas na urna. Já na Indonésia, o povo Toraja exuma seus entes queridos para trocar a roupa deles e desfilar com eles pela vila em um ritual chamado Manene. Legado digital. A imortalidade no mundo virtual. Com a tecnologia cada vez mais presente, surge uma nova pergunta. O que acontece com a nossa vida online depois que a gente morre? Fotos, vídeos, mensagens e perfis em redes sociais formam o nosso legado digital, tipo um museu virtual da nossa vida. Algumas plataformas, como o Facebook, permitem que os usuários escolham um herdeiro digital para cuidar dos seus perfis depois da morte. A administração do legado digital levanta questões éticas e legais importantes, como a privacidade dos dados e a herança digital. E você, o que acha de tudo isso? Depois dessa viagem pelo mundo da morte, qual crença te deixa mais tranquilo? Acredita que a morte é o fim da linha ou só o começo de outra aventura? Conta para a gente nos comentários. E não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Valeu, galera! Até a próxima!